Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio Cunha Félix, sou aluno do curso de pós-graduação de Engenharia de Barragens na Unileia. Vou estar apresentando um vídeo aqui referente à matéria de Hidrologia aplicada a barragens, onde a proposta é falar sobre a importância do ciclo hidrológico no planejamento de obras hidráulicas e os impactos das obras hidráulicas nas bacias hidrográficas e ao meio ambiente em geral. Primeiramente, relatar sobre o primeiro tópico aí, que é a importância do ciclo hidrológico no planejamento de obras hidráulicas. Primeiramente, eu vou explicar o que é o ciclo hidrológico e a sua dinâmica. Bom, toda a água existente em nosso planeta sempre esteve e sempre estará em constante movimento. Esse movimento é exatamente o ciclo hidrológico, esse movimento dessas águas do planeta. E ele se dá de maneira natural e é composto pelas etapas que eu vou relatar agora, que no caso é a precipitação, que acontece através de chuvas, granizo, neve, neblina, a interceptação, que é o momento em que essa água, enquanto ela está precipitando, ao invés dela entrar em contato direto com o solo, ela é interceptada pela vegetação. Então esse é o processo de interceptação, essa etapa, de interceptação. A gente tem também os escoamentos, que compreende o escoamento superficial e o subterrâneo. A gente tem também a infiltração, que é aquele movimento da água para dentro do solo, enquanto infiltra, E temos também a evapotranspiração, a evaporação. A gente tem também o armazenamento subterrâneo e superficial. E a gente tem também a condensação e ainda tem o armazenamento na atmosfera. Após esse armazenamento na atmosfera, o ciclo repete tudo novamente, entendeu? Então, assim, é muito importante ressaltar alguns detalhes aqui sobre esse ciclo, que esse ciclo não tem meio nem fim. Por qualquer uma dessas etapas você pode iniciar ele para considerar, mas início e fim ele não tem, ele é simplesmente constante. E assim, a quantidade de água no planeta sempre foi a mesma, ou seja, a água não consegue sair do nosso planeta. E outro detalhe que é muito importante é ressaltar que a evaporação é o processo mais importante do ciclo, porque ele está presente em várias etapas desse ciclo. Bom, esse ciclo ele é de suma importância para a vida de todo ser humano e precisa ser devidamente estudado e conhecido antes da implantação de qualquer obra hidráulica. Porque assim, é esse conhecimento dessas características, desse ciclo, da região onde vai ser implantada determinada obra hidráulica, ele potencializa consideravelmente o sucesso do empreendimento. Seja ele uma barragem de rejeito, uma barragem de águas para construção de hidrelétrica, diques e outras obras hidráulicas. O estudo desse ciclo possibilita saber, por exemplo, a capacidade de vazão máxima, possibilitando evitar futuras inundações causadas pelo empreendimento que vai ser construído em questão. Um outro detalhe que é muito importante também é que o ciclo hidrológico ele é padrão, ele ocorre em todos os locais. Porém, em cada local existem características específicas, por exemplo, relevo, no caso de topografia, o clima influencia no ciclo hidrológico, as características do solo, se ele é muito permeável, muito impermeável, isso tudo influencia na questão desse ciclo hidrológico. Bom, e agora eu vou discorrer aqui referente aos impactos, os impactos das obras hidráulicas nas bacias hidrográficas e o meio ambiente em geral. Bom, gente, infelizmente, o homem tem uma tendência natural em adequar o meio ambiente onde ele vive, às suas necessidades. E com isso, inevitavelmente, essas obras hidráulicas, para a devida adequação, dessa adequação dele ao seu meio,
esses impactos são inevitáveis. Bom, então para essa devida adequação, né, e esses impactos infelizmente acontecem. Aí, no caso de, por exemplo, na construção de bairros, né, e urbanização, a superfície natural ela é substituída por pavimentos que impermeabilizam a superfície, aumenta o escoamento superficial, podendo provocar inundações e diminui drasticamente a infiltração, né, da água no solo, comprometendo uma das fases do ciclo hidrológico, que é a infiltração, né, diminuindo o abastecimento do lençol freático, né, por exemplo. Já no caso da construção, né, de barragens, né, e construção de barragens, seja para contenção de rejeito ou para contenção de água mesmo, para construção de hidrelétrica, né, nesse caso, um dos impactos que acontece é que modifica o regime de escoamento, né, aumenta a evaporação e ainda eleva o nível das águas subterrâneas. E como se não bastasse tudo isso, né, devido aos últimos acontecimentos relacionados a rompimento de barragem, né, acaba com o sossego das pessoas que moram a jusante, né, dos barramentos. Bom, então assim, né, nós como engenheiros e pertencentes ao corpo técnico, nós precisamos nos capacitar e nos manter atualizados para garantir a continuidade do processo, do progresso, que é inevitável, né? Não tem como você conter o progresso, mas ele precisa acontecer de maneira correta e sustentável para garantir a sobrevivência, né, de nossas gerações. Essa responsabilidade é nossa, pois nós quem temos as ferramentas e conhecimentos necessários para esse feito. Bom, eu espero ter sido bem elucidado aí para que vocês possam compreender. Bom dia a todos.